Ontem se iniciou a Quaresma. Para os católicos, o dia foi marcado por celebração importante, a Quarta-feira de Cinzas. Centenas de fiéis compareceram à Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves para a Missa de Cinzas, data que marca o início da Quaresma, momento importante para Lúcia. É um momento de comunhão, né, da gente pedir a Deus as coisas para alcançar, um momento muito especial. O momento de uma cinza também, né, é um momento importante, muito importante, para mim e principalmente, que estou passando os problemas e vim aqui pedir a Deus para resolver. Durante a Quaresma, os cristãos são convidados a fazer orações e penitências, com o objetivo de se prepararem espiritualmente para a Páscoa. A importância dessa missa é fundamental para os cristãos, todos que têm fé. Sabemos que precisamos de uma preparação para chegar à Páscoa. Então, a preparação. Essa quarta-feira de cinza tem um significado muito forte na vida dos cristãos, porque a gente vem, já é a abertura realmente, junto à abertura da campanha da fraternidade com a quarta-feira de cinzas, justamente já o início da Quaresma. Essa abertura que os cristãos têm tempo de pensar melhor, de refletir, de conversão, à espera de quê? Da Páscoa do Senhor, da ressurreição. Então, são 40 dias, né, que a gente se prepara, lembrando do sofrimento de Cristo, juntando a sua cruz e com a certeza da sua vitória, que é a sua ressurreição. Na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, aqui no centro de João Pessoa, fiéis se reuniram em momentos de oração e louvor durante a celebração da Missa de Cinzas, que foi presidida por Dom Manuel Delson, arcebispo metropolitano da Paraíba, que falou da importância da celebração. A nossa vida cristã, ela é um processo de celebração, de renovação da vida, de aprofundamento da nossa experiência de compromisso com o Evangelho. E cada ano esse ciclo se renova. E agora nós estamos iniciando essa fase da Quaresma, uma celebração das cinzas, que nos convoca para um tempo de reflexão, penitência, conversão, oração e, sobretudo, a prática da caridade da esmola. E, nesse sentido, nós, católicos, cristãos, somos convocados a fazer esses 40 dias que chamamos de preparação para a Páscoa do Senhor. E a Páscoa é o ápice da nossa vida cristã, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado. E aí é necessário realmente ter esse caminho de preparação. O arcebispo também lembrou que é tempo de doação com o início da campanha da fraternidade e que a prática da caridade nos aproxima de Deus. Esse ano, a campanha da fraternidade é sobre a fome. E é um tema tão atual. As estatísticas estão aí dizendo, né, de 15% da população brasileira, que vai mais de 30 milhões de pessoas nessa situação de fome. E aí é necessário que o nosso espírito cristão se abra para a solidariedade, para a compaixão e para a prática da caridade, do atendimento às pessoas que mais necessitam. Para esta fiel, o momento é de reflexão e é período de abrir o coração para ajudar quem mais precisa. A gente tem que se colocar no lugar dos outros, não só usar a palavra resiliência, empatia, mas praticá-la, se colocar no lugar das pessoas que estão passando alguma tragédia, alguma dor. Sempre, em vez de criticar, apontar o dedo, ajudar, dar a mão próxima. Outra coisa, às vezes você tem tanto em casa e não ajuda. Se você tem dois, a campanha da fraternidade é fraternidade e fome. Tem tanta gente passando fome, precisando de um lençol, de uma roupa. Dois, não tenha pena. É interessante quando na Bíblia fala, divide aí comigo, interessante quando lá na Bíblia fala que Jesus desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde de lá há de vir julgar os vivos e os mortos. A Bíblia fala isso com muita clareza. E o período da Quaresma é um período de extrema importância, que mostra de forma clara nas Escrituras bíblicas a presença de Jesus Cristo de Nazaré na nossa vida, quando ainda se paire alguma dúvida sobre o tema de pessoas que às vezes não acreditam. A passagem bíblica que fala sobre a ressurreição, a passagem bíblica que fala sobre o renascimento, mostra que Jesus Cristo morreu por todos nós, deu a vida pela humanidade, deu a vida para nos salvar. Se você for, eu já tive a oportunidade de participar de estudo bíblico que fala exatamente sobre o período pascual, que se inicia inclusive agora na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos, que é após o período pascual. É impressionante como trata literalmente. Primeiro, o que a gente pode aprender com aquilo? Aprende sobre o sofrimento de Jesus, sobre o quanto ele sofreu na vida, o quanto ele sofreu, que o sofrimento dele não foi somente aquele sofrimento de carregar aquela cruz pesada nas costas para nos salvar. Foi um sofrimento de alguém que foi traído, foi um sofrimento de alguém que vivenciou o que nós estamos vivenciando hoje, de traição, de covardia, de ambição, de inveja, de olho grande contra ele, de alguém que se fingia amigo, parceiro, discípulo, mas por trás estava o traindo, por trás tomou a sua morte. Jesus, com toda a dificuldade do mundo, com tudo que passou, mesmo assim, a palavra que ele sempre deixou, resistência. É preciso resistir às dificuldades. É preciso resistir, por mais pesado que seja o fardo que nós estamos carregando, por mais pesado que seja o nosso problema, é preciso resistir. É preciso ter a coragem de encarar. E, acima de tudo, ter fé. Tenha fé. Não desista de você. Não sei qual o problema que você está passando agora, mas tenha esse exemplo que o mundo cristão passa, que eu acredito. Tenha isso para você, tenha isso em vida. Tenha isso também nesse momento para ter outro exemplo, que é o da caridade. Que é o da divisão do pão. Dividir com as pessoas. Tenha esse olhar social. Tenha um olhar com os mais pobres, com os mais oprimidos. Tenha esse olhar. Faça o bem, ainda que ninguém veja, mas faça o bem. Faça o bem. E o que importa também é uma coisa chamada renovação. É preciso se renovar a cada dia. O bispo, inclusive, falava há pouco sobre o perdão dos nossos pecados. Não é porque você é alguém que, para trás, você foi alguém que só errou. Não é porque você é alguém que nesse momento está errando agora, está cometendo um erro agora, ou acordou cometendo erro, que você vai precisar daqui para frente continuar sendo a mesma pessoa. É possível mudar de vida. É possível se arrepender dos pecados. É possível ser uma nova pessoa. É possível corrigir as falhas. É possível ir à igreja e pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, muda a minha vida, muda o meu destino. Eu conheço tantas pessoas de perto mesmo, que mudaram de vida quando entregaram o seu corpo e alma a Jesus Cristo de Nazaré. Faça isso, que tenhamos mais pessoas que façam isso diariamente, que as pessoas aproveitem esse período pascual e que façam reflexões sobre a vida e que façam reflexões sobre o que nós estamos fazendo aqui. Como é a pessoa que nós estamos sendo. A gente vai, durante todo esse período de Páscoa, de Quaresma, fazer matérias especiais sobre esse tema e sobre esse assunto que é muito importante. Olha, a cobertura vai